Espírita. E eu podia começar a fazer os slides, por favor. Este é o tema que vamos abordar. A Casa Espírita, nós recebemos qualquer pessoa de credos, ideias, ideologias. Estamos de braços abertos para respeitar a todos, como também pedimos o respeito para connosco. E a Casa Espírita tem uma missão. E essa missão é esclarecer, consolar e acolher. Muitos fatores nos levam a procurar ajuda na Casa Espírita. A experiência mostra-nos que muitas pessoas procuram o Centro Espírita para encontrar soluções para variados problemas pessoais mais ou menos complicados, em que podem ser várias enfermidades, às vezes são doenças que as pessoas têm, físicas ou não, podem ser emocionais ou morais, outras que tomam medicamentos, nada faz efeito, entram e vêm então à Casa Espírita para perceber o que é que se está a passar com elas. Outros por desentendimentos na família, com discussões, filhos difíceis ou pais, relações difíceis entre uns e outros. Mas temos que nos lembrar que é na família que encarnam e que se juntam e convivem os nossos desafetos do passado, também aqueles que nos são queridos, é evidente, mas maioritariamente é os desafetos do passado, que é para resolvermos as nossas dificuldades uns com os outros para podermos evoluir. No outro dia, esta frase veio ter ao meu WhatsApp e eu achei muito interessante. O maior desafio da reencarnação é reencontrar e conviver com os desafetos do passado. E mais do que isso, suportar novamente os seus espinhos. Eu achei isto interessantíssimo, muito bonito, porque é isso mesmo. É o tal desafio que temos muitas das vezes em família. Outra das situações são problemas, tensões nervosas, os tempos que vivemos são difíceis, as pessoas de manhã já se levantam irritadas, nervosas para irem para o trabalho, porque depois vão encontrar no trânsito, no caminho, enfim. E começam logo de manhã, porque depois o filho não se apressa, porque o pai não ajuda, e enfim, começa logo ali de manhã uma confusão. Outra é a depressão. Uma situação que hoje em dia está, infelizmente, com percentagens bastante elevadas, muitas das vezes causadas por profundos sentimentos de baixa autoestima, desamor, vontade de largar tudo, de fugir, às vezes ideias de suicídio, e muitas das vezes são problemas também amorosos, vícios, drogas, que originam estas situações. E nenhum de nós está livre de passar por isto. Na obra No Mundo Maior, na obra No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, no capítulo 13, que é psicose afetiva, eu achei muito interessante vou tentar resumir um bocadinho aqui este capítulo, onde nos diz, André Luiz conta-nos que em plena noite seguiram o orientador Calderaro para atender uma infortunada irmã quase a cometer o suicídio. Esta irmã, eu vou tentar resumir, esta irmã foi uma irmã que dedicou o seu tempo à família,
A mãe, o meu pai morreu muito cedo, ficou órfã e ela teve que começar a trabalhar aos 8 anos para sustentar a mãe e a irmã. Não teve brincadeiras de infância, nem tempo para as ilusões normais da juventude. Aos 20 anos, a mãe desencarna também e ela passa a cuidar da irmã até esta se casar. Então, Antonina pensou que nessa altura, quando a irmã se casou, que iria afastar-se para começar a ter a vida dela. Engana. Ela depois verificou que o marido da sua irmã se revela um alcoólatra, embriagando-se diariamente e passa a maltratar física e moralmente a esposa. Perante isto, Antonina resolve ficar, aliviando-lhe as dores e ajudando a criar os 4 sobrinhos. Após isso, Antonina conhece um rapaz necessitado de amparo, que estava em dificuldades para se manter e a estudar. Identifica-se com ele, gostou dele, pela idade e pela comunhão de ideias e de sentimentos, e passa a ajudá-lo, assumindo-o como um irmão, e assim afasta a sua solidão e ajuda-o a formar-se médico. Todavia, Gustavo, que era o nome do rapaz, valeu-se da sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos. E agora formado, sentiu-se demasiado importante para ligar à nossa irmã Antonina, que era uma modesta moça. Escarnece da sua benfeitora, trocando-a por uma jovem rica de alta sociedade. Desesperada e desiludida, Antonina planeja ingerir uma dose de veneno numa noite. Por indicação de Caldeirado, que era um irmão espiritual, que estava em trabalhos do lado espiritual, André ausculta-lhe os pensamentos e registra as suas indagações que estavam no pensamento da nossa irmã Antonina. E então ela perguntava assim: seria crime amar alguém com tanta ternura? Sonhar com um casamento digno e construir um moderno lar? Teria valido a pena sofrer tantos anos perseguindo uma realização que se afigurava agora impossível? Onde estava a justiça do céu que não lhe premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Não obstante, a fé que lhe acalentava o coração preferia morrer e enfrentar o desconhecido. Caldeirado, segundo as instruções superiores, magnetiza Antonina de modo tão intenso que ela não resiste a entrar em hipnose profunda, ficando em completo repouso por mais de meia hora. Decorrendo esse tempo, 2 entidades aureoladas de intensa luz deram entrada no aposento, abraçaram Caldeirado e as apresentou a André Luís. Era Mariana, que fora mãe de Antonina, e Márcio, ligado a ela desde há muitos séculos. Parcialmente desligada do corpo físico, Antonina vê a mãe e fica encantada e feliz. Pede ajuda à mãe para não a deixar voltar à terra, onde tudo lhe é tão adverso. Márcio aproxima-se de Antonina, Antonina contempla-o admirada, tendo a certeza de que o conhece, e ele coloca-lhe uma série de questões com o propósito de a levar a refletir sobre a infinita bondade para com aqueles que sofrem e sobre a necessidade que todos temos de passar pela porta estreita. Márcio insiste para que ela aproveite o momento e fale, abra o seu coração, e Antonina diz que está cansada. Antonina, então, diz sonhar com um lar, viver com um homem, que a auxilia a levar a existência e a receber de Deus alguns filhinhos, mas esses sonhos não se realizam, enfraquecendo suas esperanças. Márcio diz-lhe, isto tocou-me de facto, porque nós pensamos tanta vez, se não temos direito a isto, àquilo, ao outro, queremos tudo, que corra tudo bem como nós queremos. E então Márcio diz-lhe, a humanidade é a nossa família. E as crianças deserdadas, nossos filhinhos. Que inquietações do sexo crescem dentro dela e lembra que o sexo não é a fonte exclusiva do amor.
E, de facto, nós esquecemos que somos todos irmãos, filhos de Deus. E, portanto, a humanidade é a nossa família também, não é aquela família direta, mas é também nossa família. E as crianças, às vezes não temos filhos, por que não adotar um menino que pode estar a precisar de carinho, de afeto, de amor, não é? Mas nós queremos sempre as coisas da nossa forma como nós pensamos. Mas temos que começar a pensar um bocadinho mais para além de nós. E então, no final de longa exortação à vida e à felicidade, fazendo feliz o próximo, ela promete mudar de atitude e é levada para uma excursão no plano espiritual. Ao retomar pela manhã, em companhia da mãe, é auxiliada pelo caldeiraro a voltar ao corpo, recebendo antes emanações fluídicas anestesiantes para esquecer as particularidades do sonho. Ao despertar, o sobrinho de 5 anos a chama para verem as novas flores do jardim e ela, feliz, já com outra maneira de pensar, responde-lhe: espera, já vou, meu filho. Eu achei este capítulo muito interessante porque nos ensina, porque nos faz pensar. E também nos faz pensar que quando nós, e havemos todos lá chegar um dia, ainda não, mas com certeza iremos lá chegar, quando nós tivermos um bocadinho mais de evolução espiritual, já vamos deixar de questionar tanto o porquê que nos acontece e vamos aceitar, vamos entender, não é aceitar, é entender melhor o que nos acontece. Porque o que nós temos e o que nos acontece é aquilo que nós precisamos, não é aquilo que queremos, é o que precisamos para a nossa evolução. Então, outra das dificuldades, continuando nas dificuldades financeiras. Onde, apesar de terem seus ganhos, o dinheiro parece desaparecer das mãos. Quando tudo parece que vai melhorar, aparecem gastos inesperados, acontece às vezes, não é? Ou o carro precisa de oficina, ou a televisão que avaria, enfim, uma doença, um prejuízo nos negócios. Outra das situações é frustrações profissionais. Descontentes com o trabalho que realizam, descontentes com o emprego que têm, com os colegas, o patrão que não dá valor, porque não têm trabalho ou não conseguem emprego e, embora as vagas existem, não são admitidos. Outra é os problemas sentimentais. Constantes ideias de separação, traições do companheiro ou da companheira, problemas de saúde, outros que não conseguem encontrar o parceiro ideal, o receio de ficar encalhado, como diz o nosso irmão Divaldino Matos, não é? Que às vezes tem já cá vindo. Ele fala muito no encalhado. Outra das situações é perturbações espirituais, obsessões. Vozes que começamos a ouvir, barulhos sem motivo, a sentir presenças, sono agitado, com sonhos esquisitos, ansiedades, ataques de pânico, vícios, enfim, por aí fora. No Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 28, item 81, nos diz: do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas opõem-se forças físicas. A uma causa moral opõe-se uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que é necessário, porque necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, e que a maior parte das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros,
O auxílio destes se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime a vingança de um espírito e que, com frequência, está relacionada com as relações que o obsidiado manteve com ele em anteriores existências. Perda de entes queridos, saber onde se encontra o familiar, que acontece muito, onde se encontra o familiar que desencarnou, onde é que ele se encontra, se está bem, se está mal, se está em sofrimento, se podem comunicar com ele. Outra situação que também acontece é que aparecem também pessoas simplesmente pela necessidade de quererem conhecer, aprender, aprofundarem-se mais nos estudos, nem sempre é por alguma razão. E as dúvidas, revolta e falta de fé. Se tanto faço pelos outros, que era o que a nossa amiga Antonina dizia, até faço voluntariado, até dou esmolas, porque Deus não me atende, porque não me ouve, porque tenho que sofrer. Apesar da maior parte dos irmãos que aparecem na Casa Espírita à procura de soluções, desconhecem o objetivo maior da Casa Espírita. Esta recebe-os de coração, recebemos todos de coração e colocamos os nossos serviços gratuitamente e todos os recursos de que dispomos, amparando, consolando e instruindo. Como sabem, embora a porta física feche às 21 horas, mas se chegarem um pouco mais tarde, também abrimos. É evidente que quem fica prejudicado é quem vem mais tarde, porque não ouve, porque não apanha, porque não começa a envolver-se desde o início, mas acontece a qualquer um de vez em quando. E o que nos mostra, então, a Casa Espírita? Muito mais que atender aos interesses terrenos, a Casa Espírita mostra-nos a estrutura e funcionamento das leis divinas, através da divulgação do Espiritismo. Mostra-nos qual o caminho a seguir para que nos libertemos de sentimentos inferiores, como o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a inveja, geradores de todos os nossos infortúnios, para assim nos habilitarmos a viver felizes, contribuindo para a construção de um mundo melhor e uma sociedade mais feliz com o empenho da nossa própria renovação. O desconhecimento destes objetivos conduz a alguns enganos lamentáveis. O principal deles relaciona-se com a famosa, que as pessoas às vezes falam em consulta, que é o atendimento individual, que traz as pessoas à Casa Espírita porque querem comunicar, muitas das vezes, com os espíritos, porque querem saber qual é o caminho a seguir, a decisão a tomar, ou porque esperam receber a indicação de poções infalíveis para o seu benefício. Para sabemos que as coisas não funcionam assim. Pensando assim, poucos se vinculam ao centro espírita, porque querem tudo rápido, não é? Querem varinhas mágicas, e nós sabemos que a doutrina dos espíritos não tem varinhas mágicas. E o que vem é apenas, como muitas das vezes, hospital ou posto de socorro. E é compreensível que os pacientes, algumas das vezes, deixem de frequentar o centro por vários motivos, mas entre eles melhoraram, ficaram melhores, melhoraram, as coisas até mais ou menos equilibraram, e então acharam desnecessário continuar o tratamento, que envolve a palestra, tudo isso, e foram-se embora. Mas nós sabemos que aqui, se as pessoas de facto não interiorizaram tudo aquilo que é dito nas palestras, que se não mudam, não fazem a sua mudança interior, volta tudo novamente ao mesmo, não é? Ou então
não melhoram e resolvem andar de um lado para o outro, não resolvendo o seu problema, pois há situações que sabemos que estão muito enraizadas, outras que vêm de outras vidas e que duram mais tempo, não se resolvem assim, porque as pessoas também não mudam assim com facilidade, não é? Vão demorar mais tempo, se têm vícios enraizados, vão demorar mais tempo a fazer essas mudanças e tudo demora muito mais. Se um alcoólatra procura o centro porque está com uma crise hepática, pouco irá adiantar cuidar apenas do seu fígado, não é? Do mal. É indispensável ajudá-lo a superar o vício. E como? Vamos ver um pouco mais à frente. Se alguém é envolvido por espíritos que o atormentam com ideias e sentimentos infelizes, será inútil afastá-los simplesmente. Eles retornarão sempre. O importante é ajudar o obsidiado a modificar o seu padrão vibratório. Um dia uma senhora chegou ao pé do Divaldo e perguntou-lhe qual era o método mais eficaz para afastar os maus espíritos. E Divaldo respondeu com outra pergunta: porquê afastá-los? Afaste-se a senhora deles, mudando o seu padrão vibratório. Portanto, a atividade no centro espírita não pode girar em torno de receituários, passos, tratamentos, fluidoterapia e aconselhamentos espirituais, pois podem amenizar determinados problemas, mas jamais os resolvem, pois atacam efeitos sem resolver as causas que os originam. É preciso superar a ideia distorcida e irreal que o centro espírita é apenas um hospital, mas entendê-lo, acima de tudo, como uma abençoada escola. Assim, quando aparece um destes irmãos equivocados, é recebido de braços abertos, com todo o amor, com todo o carinho. É escutado, consolado e esclarecido amorosamente, fazendo ver que pode rumar para a sua cura da alma e também para a cura do corpo. Devemos recordar os apelos dirigidos aos espíritos pelo mundo espiritual, que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, item 4, Missão dos Espíritas. E depois, elevai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho na provação terrena encontreis fervor e fé. Estes celebrarão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fonte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Então, o que é que nos oferece, agora para fazer aqui um resumo, a Casa Espírita? A prática da caridade e do amor em todas as atividades. Nós, como alguns sabem, temos a Associação de Todos pelos Outros, que é um braço do Grupo Espírita Amor Fraterno, onde ajudamos famílias carenciadas, especialmente com crianças, onde ajudamos com duas vezes por semana alimentação para os sem-abrigo. Para essas famílias damos um cabaz mensalmente a cada família. Não obrigamos nenhuma família a vir a ser espírita. Falamos simplesmente de coisas que nos pode ajudar, de educação, de respeito. Não tem cunho religioso, nem impor nada a ninguém. Se quiserem vir às palestras, podem vir. Se não quiserem, também não vêm, não tem problema nenhum. E depois temos o estudo constante. O estudo
Também a Casa oferece estudos, que é sempre cíclico, sempre vai este que é a doutrina básica, doutrina básica. Temos também estudo de outras obras e também temos estudos mediúnicos. Depois temos o atendimento fraterno. O atendimento fraterno individual ouvimos e orientamos sempre à luz da doutrina espírita. Não é não é a opinião de quem está a fazer o atendimento. E sim, não são atendimentos, opiniões próprias, mas sim mediante a doutrina espírita, que vamos encaminhar as pessoas e orientá-las para dentro da doutrina espírita. Temos as palestras, que vão ajudar, fazem parte de um tratamento para que as pessoas possam desenvolver-se e melhorarem, fazerem essa evolução que é necessário para a nossa vida também mudar. É muito importante estarmos atentos àquilo que é dito, porque vamos percebendo e fazendo um paralelo com aquilo que nós pensamos ou que fazemos no dia-a-dia, que às vezes pensamos que está bem, e vamos ouvindo o que Jesus tem para nos dizer, mostrando-nos o caminho correto. Isso é importante porque a espiritualidade também aqui está sempre e vai tratando e vai orientando a cada um. Os passes e tratamentos. O passe serve para quê? Muitas das vezes nós vimos com preocupações da semana, do dia, vimos mais mal dispostos, tivemos uma discussão, enfim. E então o passe serve para nos libertar dos fluidos negativos e repor fluidos nobres, saudáveis, e vamos ver ao longo do tempo essas melhorias. É evidente que juntamente com a palestra e também com a água fluidificada. A água fluidificada é depositado fluidos indicados para a nossa necessidade. Vai ajudar ao nível perispiritual, que por sua vez vai ajudar no nosso corpo físico. No passe devemos estar de coração aberto, com o nosso pensamento em Jesus, para que a espiritualidade possa tratar a cada um. E também temos a evangelização das crianças e jovens. Eu acho que é importante a evangelização das crianças e jovens. Porquê? Porque vem novamente para reaprender a fazer a mudança, reaprender atitudes, que são os pais que dão esse exemplo. Portanto, os pais têm uma missão também muito importante e de muita responsabilidade. E então são estas crianças, estes jovens, que temos crianças mais pequenas, temos maiorzinhos e também adolescentes. Para que eles podem colocar as suas dificuldades, podem falar sobre o tema que entenderem, os mais velhos, claro, os mais novos, dúvidas que tenham, os mais novos também aprender coisinhas ao nível da sua idade, para poderem crescer de uma maneira saudável e menos problemática possível. Depois temos também, que não está ali, a assistência espiritual, ou seja, os trabalhos mediúnicos. O que é que
nós fazemos num trabalho mediúnico? Auxiliamos com todo o amor e carinho os irmãos espirituais que vêm até nós a precisar de orientação, de ajuda. Muitas das vezes vêm revoltados, outras vezes não sabem ainda que partiram. E então nós, os doutrinadores e os médiuns, auxiliamos estes nossos irmãos de uma maneira amorosa, como nós gostamos que nos tratem a nós, a entenderem e a mudarem a sua faixa vibratória. Falamos com eles de uma maneira fraternal. Então, o que é que nós, antes de pensar nos benefícios que o Centro Espírita nos pode oferecer, procuremos conhecer a doutrina espírita, ler e estudar as obras básicas e as complementares. O livro espírita é precioso repositório de bênçãos que deve estar sempre ao alcance da nossa mão. Assumir perante nós mesmos compromissos de assiduidade e perseverança sob a ida ao Centro Espírita. Mas há pessoas que também perguntam: mas eu não posso estudar e aprender em casa sozinho? Pode, sem dúvida. Sem ir à casa espírita eu não posso ajudar os necessitados da minha rua? Claro que pode. Ou ajudar em hospitais, orfanatos e asilos? Sim, claro. Só que há uma diferença. Principalmente quando estamos a estudar sozinhos, é muito mais difícil, porque temos dúvidas, não temos quem nos esclareça, alguém que possa estar, que já tenha um pouco mais de experiência no estudo, que já esteja há algum mais tempo, pode clarificar. É diferente, uns fazem umas perguntas, outros respondem. É evidente que é muito diferente de estudar em grupo do que estudar sozinho. Então, por que ir? Vamos encontrar na casa espírita. Isto foi o que eu estive a dizer. Ambiente mais propício para encontrarmos a paz, o reconforto, a compreensão, o esclarecimento. É o lugar onde os espíritos iluminados vêm em missões de divulgação das leis divinas, bem como o atendimento aos sofredores dos dois planos da vida. É onde irmãos encarnados dedicados, inspirados pelos mentores, através de palestras edificantes, procuram, através de pesquisas, passar-nos a interpretação correta das mensagens do Cristo. A divulgação dos ensinamentos de Jesus para compreendermos aos poucos que seremos cada vez mais felizes quanto mais pautarmos a nossa caminhada de acordo com as leis divinas, procurando sufocar as nossas imperfeições e elevarmos os nossos valores morais. Vamos encontrar também a atmosfera espiritual repleta de luzes e energias salutares que revitalizam as nossas forças. Então, o Espiritismo, chegamos à conclusão que o Espiritismo é uma doutrina libertadora e faz um bem enorme a quem se coloca sob a sua orientação e serviço, e a serviço de Jesus. Com o conhecimento, com o estudo, para mim é extremamente importante, nós vamos começar a perceber o que é e o que não é da doutrina dos Espíritos. Vamos aprender a viver melhor, a aceitar melhor, de uma maneira diferente e a superar as nossas dificuldades. E então, como Chico Xavier, para finalizar, ele dá-nos um conselho que é: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muito paz, muito obrigada a todos.